O ano era 2022 e eu já era programador sênior trabalhando em uma empresa chamada Keycash. Era uma empresa de crédito imobiliário e se vocês forem pesquisar no Google, ela faliu, né, devendo para praticamente todo mundo. Deu um problema em uma rodada de investimento e o diretor ficava falando o tempo todo pra gente. Fiquem tranquilos, dia 15 a gente vai pagar pra todo mundo. E o bambambam da empresa, o diretor da empresa, que se dizia um investidor serial, né, que já tinha fundado grandes empresas, tava lá prometendo que ia pagar e todos os desenvolvedores trabalhando por 3 meses sem receber. E era sempre a mesma desculpa. É tipo a nossa mãe que falava pra gente no mercado, na volta eu compro, e nunca comprava. Então basicamente era assim, todo mês ninguém recebia. Tem gente que foi despejada do aluguel, teve gente que teve que vender carro, teve gente até que vendeu o cu, eu inclusive, pra conseguir pagar as contas. Eu inclusive tinha acabado de trocar de carro e fiquei 4 meses sem receber. E isso eu não tô inventando, tá? Existem matérias que vão estar passando aí na tela, vocês vão poder ver. Por incrível que pareça, eles me pagaram, pelo menos. Eu fui o único, um dos únicos desenvolvedores a receber. Acho que outros aí receberam, que eu soube depois. Mas ficou muita gente aí com dívida e tal lá. Enfim, não sei se foi regularizado até hoje, né? Se foi lá em 2022. Mas eu recebi tudo que eles me deviam quando eles disseram assim, ó, a empresa vai parar e tal. Enfim, aí me pagaram tudo que me deviam. Eu, depois de 2 meses, recebi uma proposta de uma outra empresa, uma empresa de plano de saúde, para trabalhar no desenvolvimento de um novo aplicativo. O aplicativo anterior era uma merda, tinha até um caso que uma velhinha tinha chegado no plantão lá do Albert Einstein, infartando e não conseguia abrir o aplicativo porque não passava pelo login. Tava carregando e a mulher infartando e os médicos falando, a gente precisa atender, e aí, né, e aí o pessoal falando, mas ela tem que ter plano de saúde, enfim, ficou uma correria, ela foi atendida, sobreviveu, mas enfim, isso deu um rolo muito grande, né? E aí com toda essa polêmica, por isso que eles me chamaram, né, eles estavam unindo uma equipe de desenvolvedores para desenvolver esse novo aplicativo. O aplicativo tinha problema de memory leak, tinha problema de otimização, tinha problema de várias bases, linguagens diferentes, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. É aí que a parte mais interessante da história começa. Então quando eu cheguei lá, começaram as dailies, né, então tudo normal, como é em toda vaga de emprego, tava todo mundo muito empolgado. Isso é uma das empresas que eu mais vi gente empolgada mesmo com o projeto, né, e aí com o susto daquela velhinha lá, infartando, o dono liberou dinheiro, falou, cara, gastem o quanto vocês precisarem aí, tá aqui uma linha de crédito para vocês, pega aqui, contratem desenvolvedor, vocês têm tal prazo e vamos fazer esse negócio acontecer, vamos lançar um novo aplicativo. E aí foi todo mundo atrás de designers, desenvolvedores novos, POs e tudo mais para gerenciar esse novo projeto. E aí ao contrário da outra empresa que tinha problema de falta de dinheiro, essa nova empresa de plano de saúde era muito dinheiro. Tanto é que o dono chegou e falou, vocês querem dinheiro? Então vocês vão tomar dinheiro, pega dinheiro aqui, investe tudo que vocês quiserem e faça o negócio acontecer. E aí para quem tiver curioso aí de quanto eu ganhava, tá? Eu vou fazer um videozinho aí falando de toda a minha progressão salarial, desde o meu primeiro salário, até quando eu ganhava R$60, o banco comia 48 e o resto eu gastava para comprar um podrão lá para poder comer, e muitas vezes não vinha o refrigerante, porque R$12 eu não comprava nada. Até hoje, né, com a minha empresa e tal, eu vou estar falando para vocês qual foi a progressão, beleza? Vai ser um dos próximos vídeos aí. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve para não perder esse vídeo. Então o primeiro passo foi analisar toda a UI e começar a desenvolver o aplicativo. A gente estava usando React Native para desenvolver. O projeto, inclusive, foi um dos projetos mais bonitos que eu já vi, uma das UIs mais bonitas e mais bem pensadas que eu já vi, mais organizadas. O Figma era a coisa mais linda do mundo, assim, era realmente muito bem documentado cada passo. A gente tinha tudo que a gente precisava para desenvolver. Eu nunca vi uma organização tão grande mesmo, assim, de uma empresa com um projeto. Assim. Realmente, cara, eu elogiei muito quando eu entrei. Então a gente começou a desenvolver, a gente passou alguns meses, acho que foram uns 4, 5 meses de desenvolvimento por aí. A gente chegou até 60% do aplicativo e aí começaram as conversas. E o back-end, como que vai ficar o back-end? E aí eu lembro que eles falaram assim, não, quando a gente chegar a 80% do projeto, aí a gente vai começar o back-end. A gente foi seguindo, quando a gente chegou a mais ou menos 80% ali de toda a UI feita, aí a gente começou a criar as rotas, que até aquele momento a gente estava mocando todos os resultados diretamente lá no código do React Native. E aí o nosso gerente de tecnologia chegou pra gente, a gente não tinha um tech lead oficial, a gente tinha alguns que eram melhores e tal, e aí estavam à frente do projeto, mas aí o gerente chegou e perguntou pra gente, e aí, algum de vocês sabe desenvolver em back-end? Vocês querem ir pra tribo lá de back-end e tal? Querem mudar a squad aí pra back-end? E o pessoal que quiser ficar aí fica no aplicativo? E eu falei pra ele, não, eu sei programar em uma linguagem back-end, que seria o Node, né? Era a linguagem que eles queriam, então eu fui pro time de back-end. E aí quando eu cheguei lá, foi a maior decepção do mundo, porque era horroroso, era horrível. O back-end era muito mal feito, Java e C Sharp, tinha
o .NET, que no caso C Sharp em si, né? Então, cara, assim, coisas muito mal feitas, mal desenhadas. Tinha um barramento que dava problema o tempo todo. Era um negócio, assim, feio, horrível de ver, horrível. E aí, assim, ninguém entendia nada. Eram algumas consultorias que tinham desenvolvido, então ninguém sabia onde estava batendo aonde, qual era o banco de dados e tudo mais. Então a gente acabou construindo todo um novo back-end do zero. E aí surgiu alguns desafios, né? O meu desafio, eu peguei o desafio de desenvolver a parte da autenticação, que era uma parte muito problemática dentro do aplicativo antigo, que era basicamente assim, o cara não conseguia logar, a autenticação não funcionava. Então tinha algumas pessoas que, por ter múltiplas bases, assim, de coisa de uma base lá no Mongo, uma base lá no Proteus, outra base no MySQL, outra base no Postgres, tudo misturado, e aí ninguém sabia de onde estavam vindo os dados. Então era uma pesquisa, era grande. Eu chegava e falava, gente, de onde que tá vindo os dados de tais vidas e tal? Como é que tá isso? Onde que tá pra me pegar? Ah, vamos lá, vamos pesquisar. Aí foram lá olhar e tal, aí tinha que perguntar pra todo mundo. Aí as pessoas chegavam e falavam, não, olha, eu acho que tá aqui, eu acho que tá lá. Aí lá eu atrás dos dados e tal. Aí conseguia juntar todos os dados e jogava pra dentro de uma base Postgres. Na época era Postgres e Dynamo. Então a gente usava muito Dynamo mesmo. Então eu jogava tudo lá pra dentro do Dynamo, era muito mais Dynamo do que Postgres. E aí jogava tudo lá pra dentro do Dynamo e a gente ia programando dessa forma. Então, basicamente, a minha tarefa foi essa e eu fiquei envolvido nisso um bom tempo. E enquanto eu estava cuidando da autenticação, os outros programadores cuidavam dos CRUDs mais básicos, as carries e tudo mais e tal, que o aplicativo ia precisar. E enquanto isso, estava lá o diretor chicoteando todo mundo, falando, ó, vamos lá, a gente precisa entregar esse aplicativo, precisa entregar o aplicativo e tal. Então, meio que a gente começou a pegar uma pressãozinha aí mais pro final. Principalmente porque o aplicativo antigo ainda estava dando problema, né, e ele não queria mais um caso de uma velha infartando sem conseguir entrar no aplicativo. E aí, como o projeto não estava andando na velocidade por conta da complexidade, né? Não estava andando na velocidade que o diretor queria. O diretor liberou mais dinheiro e falou assim, ó, tá aqui mais dinheiro, contratem mais gente. E foi aí que eu conheci um desenvolvedor que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Nunca mais. Na primeira reunião, tudo começou muito tranquilo. Ele dizia, inclusive, que era um especialista em testes unitários. Ele era o melhor. E ele se metia no trabalho de todo mundo, gostava de todo mundo, se tornou amigo de todo mundo. E acabou se tornando meio que um tech lead informal. E o gerente de tecnologia, inclusive, botou ele como tech lead. Falou, agora tu vai ser tech lead. Mesmo que não seja nada oficial, ele ficou meio que em off, ele era o tech lead, né? Basicamente isso. Cara, e eu percebi que ele começava a me chamar para umas reuniões sem pé nem cabeça, assim. Ele teve uma vez que a gente usava TypeScript, então eu tinha feito umas tipagens, e eu, em vez de usar a interrogação, eu defini um undefined, coloquei undefined, em vez de usar a interrogação, que tu coloca num atributo ali do type ou da interface, o TypeScript reconhece como um possível undefined, né? E aí, em vez de colocar a interrogação, eu coloquei undefined. E ele não entendia por que eu não tinha colocado interrogação, ele não sabia que podia colocar undefined, enfim. O cara me chamou para uma reunião, cara, e torou. Que tu fez isso? Isso não faz. Olha isso, era só tu colocar uma interrogação. O que tem a ver com undefined? Aí eu tive que parar e explicar pra ele. Cara, olha só. Se tu colocar a interrogação, dá no mesmo que se tu colocar um undefined. Ah, não, isso daí não tá certo. Aí foi lá, pesquisou, aí viu que era mesmo. Aí pediu desculpa e saiu da cal. Foi tipo isso. O cara chegou doidão, assim. Então esse foi só o primeiro episódio que já me fez estranhar um pouco o cara. E aí, assim, quando o diretor chegou pra ele e disse que ele é do tech lead, ele se sentiu muito à vontade e aí começou a soltar frango. E aí, em algumas reuniões, eu comecei a notar que tinha muita fumaça ao redor dele. A fala dele tava muito arrastada, assim, ele falava muito devagar, gente, a gente tem que ver aquela tarefa. E eu comecei a achar estranho, cara. E aí muitas vezes ele falava gente, ele não falava o nome da pessoa. Quando eu falava o nome, ele errava, ele trocava o nome das pessoas. Eu comecei a achar aquilo muito estranho. E assim, é normal até tu esquecer o nome das pessoas de vez em quando, mas o cara esquecia sempre. E ele notava depois que tinha esquecido e ficava constrangido, assim. Eu peguei pilha e comecei a ficar de olho. Falei, cara, o que esse maluco tá fazendo? Qual é desse maluco? Tinha até algumas reuniões que ele aparecia com um blazer muito foda, tipo, blazerzão, parecia de alfaiataria mesmo, de uma camiseta de vereador por baixo, tá ligado? Aquelas camisetas que tu usa pra faxina, que tu ganha do vereador Carlos Dedão, o cara lá da esquina, tá ligado? Da esquina da tua casa, que quer ser vereador. Aí tá lá, dedão, lá ele, assim, dedão, assim, e tava ele lá, assim, com um blazerzinho, ele sempre ficava com um blazer assim, ó, posturadão, olhando assim pra câmera, sempre. Cara, e o olhar dele às vezes fugia um pouco, às vezes ele piscava o olhar assim, meio que parecia com sono, olho vermelho. Mano, eu ficava olhando aquilo e ficava, esse cara tem alguma coisa, velho. Eu ficava pensando que alguma coisa tem a ver com esse cara. Ele pode dizer, cara, pô, Vitor, mas podia ser só um cara que não tinha camiseta, tinha uma camiseta de vereador, e aí botava o blazer por cima pra esconder. qual que é o problema disso? Até esse momento não tinha problema nenhum, porque o que mais tem é programador estranho nesse mercado. Mas aí as peças começaram a se encaixar
porque eu comecei a ver alguns comentários muito estranhos dele no código. A gente ia pra algumas code reviews e eu olhava o código e tinha uns comentários assim: aqui o flow bateu, aqui a brisa chegou e o código fluiu. Ah, e um emojizinho assim. Bota aí, eu vou dizer qual é o emoji, o editor vai colocar na tela. Cara, aí às vezes eu parava e pensava, mano, deixa eu ver de novo, deixa eu ver se eu entendi o que esse cara colocou aqui, velho. Aí eu lá e lia de novo o código, lia os comentários e, cara, nenhum comentário dele fazia menção ao código, era sempre menção às suas próprias emoções, assim. É como ele tava no momento. Aí tinha umas lá, nessa parte eu buguei, e uns emojizinhos. Cara, e não era só eu que via os code reviews, tinha outros programadores que também iam lá e faziam o code review, aceitavam ou declinavam o tal do code review, mas enfim, eles viam isso daí. E eu comecei a escutar alguns comentários deles engraçados lendo o código, sabe? Tipo, rindo disso. Só que aí, cara, ninguém ligou, deixa o cara seguir o flow dele lá, né? Até que a gente foi fazer uma daily num fim de tarde, quando o meliante, com a câmera ligada, simplesmente apertou a braba sem escrúpulo nenhum. E o cara tava tão brisado mesmo, tão na brisa, que ele nem percebeu que a câmera tava ligada. Cara, e ficou aquele silêncio constrangedor na cal. Mas parado assim, ó. Vem com essa cara assim mesmo, assim. Fazendo uns barulhinhos assim, velho. Irritante mesmo. Era a câmera dele e o áudio ligado. Então tu ouviu aquele barulhinho assim, sei lá por que os caras fazem esse barulho. Cara, e aí depois disso ele começou a fumar maconha em várias reuniões. Eu não sei se tinha algum defeito no Meet dele, que ele não via que a câmera tava ligada, cara. Mas ele fumava maconha em várias reuniões. Tinha reuniões que o cara simplesmente bolava o pastelão ali, dava aquela lambidinha pra fixar e acendia o jumbão. E aí eu comecei a ter uma impressão, cara, que ele... talvez ele percebesse que ele tava realmente com a câmera ligada, porque às vezes ele olhava pra tela, olhava pra... Era impossível ele não ter visto, a não ser que fosse um bug mesmo. Mas, cara, parecia que ele queria ser demitido. Era meio estranho. Que ele realmente, às vezes, se aproximava da câmera com um beck, cara. Fininho assim, mano. Fumando mesmo, saindo fumaça da boca, assim, ele chegava perto da câmera. Parecia que ele realmente tava querendo ser demitido, velho. Cara, e o código dele começou a ficar cada vez pior, assim. Tinha vezes que ele dizia que tinha virado noite, fazia hora extra. A empresa odiava isso. Ele fazia umas horas extras caríssimas pra empresa. E, cara, virava noite. E aí tu ia olhar o código que ele tinha feito no outro dia. Era só teste inútil, cara. Era só testando coisa inútil. O que mais tinha lá era função. E aí tinha código com muita função abstrata. Isso tem uma coisa que eu odeio, é função abstrata, cara. Isso é uma bizarrice do que tem em clean code, cara. Que tu fala... Enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas é uma bizarrice, cara. Era só função abstrata. Coisa assim que tu olhava pro bagulho e falava... Cara, cadê a função real? Ah, não, eu tava fazendo primeiro, assim, toda a parte de interface, toda a parte de documentação. O cara levava o clean code ao pé da letra com o efeito da marihuana, assim. Era um negócio, tipo... Era o clean code ao extremo, assim. O cara, enfim, não tinha uso pro código dele. Cara, eu não sei, ou ele era um gênio incompreendido que abriu a quarta dimensão do back-end, ou o prensado dele, né, a erva dele tinha muito cocô de cavalo, tava muito quebrada, muito podre, e enfim, ele tinha os efeitos adversos aí. Cara, e depois de tanto esforço pra ele ser demitido, adivinha o que aconteceu? Ele foi demitido, lógico. E aí começou a vir umas descobertas de pra quem ele tava devendo, de por que ele tava trabalhando, das drogas que ele usava, enfim, cara. Pra mim, o cara até hoje é uma lenda das dailies. Reza a lenda que até hoje os devs que entram em uma daily sentem a brisa da erva daquele cara. Mas no fim o aplicativo foi entregue, o back-end também foi entregue, ficou genial, ficou muito bom mesmo, assim. Um melhor aplicativo que eu já vi em desenvolvimento. Cara, realmente, foi uma das empresas que eu mais curti trabalhar, assim. Realmente ficou muito bom mesmo, assim, muito bom. E enfim, foi entregue. Inclusive os emotes estão lá, provavelmente até hoje, lá no código, os emotes desse cara. Esse cara deixou um legado. Se for olhar lá o código dele até hoje, os emotes estão lá, daquela época da brisa. Eu não sei hoje como ele tá, espero que esteja bem, né? Cara, e esse dev era icônico, ele era do Rio Grande do Sul, era gaúcho, eu espero que ele tenha conseguido fugir do PCC gaúcho e fugir do Zé Pequeno lá da Serra Gaúcha, porque o cara realmente tava devendo aí pra alguém grande aí. Enfim, cara, é uma lenda mesmo, o cara era doidão, cara, fumava assim descaradamente. Cara, e esse vídeo veio como uma forma de homenagem. Não, eu tô brincando, não é homenagem pra esse cara não. E pode até parecer mentira, né? Mas é uma história real mesmo. Esse dev realmente passou por lá por um tempo. Muito doido, cara, muito doido. Você entrava na cal, o cara tava lá fumando maconha, o cara te chamava pra umas cal nada a ver. E cara, eu comecei a achar engraçado demais. Até que o gerente chegou pra mim e falou: Vitor, tu viu aí que tava acontecendo e tal, o cara tava lá fumando. Falei, sim, aí ele, tem problema de droga e tal, sumiu aí. Cara, esse cara sumiu por uma semana. Eu lembro, agora que eu lembrei, ele sumiu por uma semana, cara. Ninguém sabia onde esse cara tava. Aí ele voltou como se nada tivesse acontecido. Entrou na daily segunda-feira, todo mundo desesperado atrás dele. Ligaram pra mãe do cara. Ele chegou, aí, cara, ele veio segunda, veio terça, sumiu quarta, ficou 2 semanas fora. Aí depois foi demitido, enfim. Cara, eu não sei o que ele tinha lá, eu sei que o negócio era feio.
Enfim, deixa aí nos comentários as histórias bizarras que vocês já tiveram aí no ramo aí da programação. Se vocês já viram algum dev fumando aí pelas redondezas. Algum cara que, sei lá, abriu a daily e tava cagando, não sei, alguma coisa assim. Então o link do curso também vai estar aqui na descrição se você quer se tornar um dev não fumante, porque lá a gente não ensina a fumar. Você vai conseguir liberar todos os chakras da inteligência na programação sem precisar bolar um fininho. Então você vai aprender sem precisar da maconha, beleza? Então o link tá aqui na descrição, você pode entrar lá, tem várias linguagens. Tem também uma comunidade ativa lá dentro, onde eu estou lá no grupo também, respondendo a dúvida de todo mundo, beleza? Deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, que a gente quer chegar a 30 mil inscritos, inclusive, beleza? Estamos próximos, então se inscrevam aí para ajudar a gente a chegar lá, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.